Quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Engraçado, né? Quem foi que deu as dimensões do templo? Foi Deus. Ele que disse como que o templo seria construído. Você imagina você chegar pro pintor da tela e falar assim: vem mostrar um quadro muito bonito. Ou foi eu que pintei? Você imagina você chegar, pegar o iPhone e mostrar pro Steve Jobs? Aqui, olha esse aparelho. Ou foi eu que criei? E eles foram lá mostrar para Jesus a estrutura do templo. Aqui, deixa eu mostrar para o senhor uma coisa. Isso aqui foi eu que construí. Foi eu que falei as dimensões, como é que tinha que ser feito. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Isso aqui vai acabar. A maioria das pessoas faz como os discípulos fizeram, focam no lugar errado. Eles quiseram mostrar para Jesus a beleza do templo, a estrutura do templo, e Jesus falou: eu conheço isso aqui. E outra coisa, não vai ficar pedra sobre pedra. Não fixe os seus olhos naquilo que vai passar, isso aqui vai acabar. E hoje é assim. Você vê que as pessoas vão descobrir as maiores belezas da vida. As pessoas vão descobrir os maiores valores da vida no final da vida. Quando falam assim, quando olham para trás e dizem: meu Deus, como eu pude perder tempo com isso, com isso, com isso. Quantos pais e mães que falam assim: por que eu não aproveitei mais o meu filho quando ele era pequeno? Maridos e esposas que quando passa o tempo falam: meu Deus, como eu pude ser tão egoísta com a minha esposa? Como que eu pude ser tão egoísta com o meu marido? Porque a maioria das pessoas insiste em focar no que está errado, no que é passageiro, no que é transitório. Sim ou não? Sim ou não? Tem gente que gasta toda a saúde dela para conseguir dinheiro, depois gasta todo o dinheiro para conseguir saúde, porque é ou não é? Sabe, pessoas que ficam presas em sentimentos ruins. Isso faz mal, pessoal. Espiritualmente e biologicamente já está comprovado que mágoa faz mal para o corpo. Sabe, aquela pessoa fica ruminando aquele sentimento dentro dela. Ai, porque a fulana fez isso comigo. A fulana não está nem aí para ela mais. E ela está lá, sabe? Coisa com família, sabe? Fica presa aquilo. Pessoal, não vai ficar pedra? Não vai ficar. Não vai ficar pedra sobre pedra. Estando assentado no Monte das Oliveiras, versículo 3, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Você vê que há 2000 anos atrás já tinha gente curiosa para saber quando o mundo vai acabar. Quando que vai ser o final dos tempos? Isso aqui é um site de medição e mostra em tempo real quantas pessoas nasceram e morreram hoje. Eu queria fazer uma pergunta para você, eu queria que você pensasse comigo. Vamos pensar. Jesus falou que o templo seria destruído e não ficaria pedra, tudo seria derribado. Tudo. O nosso corpo representa esse templo que também vai passar. Mas a alma é o quê? Eterna. Vamos pensar. Quantas dessas pessoas foram para o céu? Estão salvas. E quantas dessas pessoas foram para o inferno? Vamos pensar, eu quero que você seja sincero. Você acha que a maioria está indo para o céu? Ou a maioria está indo para o inferno? Para o inferno? A boca do inferno está cada vez mais larga. A Bíblia diz que a porta estreita, que o caminho apertado que leva para a salvação, poucos acertam por essa porta e por esse caminho.
Mas a porta que conduz ao inferno é larga, e o caminho é espaçoso, e muitos, não poucos, muitos passam por ele. Lá em Apocalipse fala do livro da vida, um só. Mas aqueles que foram condenados, os livros se abriram, no plural. Então temos um livro da vida e livros de pessoas que foram para a morte. Isso pode acontecer com você hoje ou amanhã. Eu tenho um compromisso com Deus, pessoal, de falar do céu e do inferno até o dia da minha morte. Eu vou pregar do céu e vou pregar do inferno, doa quem doer. Eu vou falar o que Deus manda eu falar. Eu vou falar da verdade, da palavra dele, porque eu quero você salvo. Eu não quero você no inferno. Vai chegar o seu dia, vai chegar o meu dia, ou o dia que Jesus vai voltar. Eu não quero ser pego de surpresa, não quero que ninguém seja pego de surpresa, não quero ninguém igual os discípulos. Vem cá, Senhor, deixa eu mostrar o templo para o Senhor. Não quero ninguém preocupado com as coisas desse mundo, porque elas vão passar, mas a alma é eterna. E olha só o que Jesus diz, ele responde aos discípulos sobre o fim do mundo. Ele diz, e Jesus respondendo disse-lhes, acautelai-vos. Olha a primeira recomendação que ele dá, tenha cuidado, vigilância, acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então Jesus está dizendo que antes da sua volta, antes da sua vinda, antes do mundo acabar, muitos seriam enganados. E não é isso que a gente está vendo? Não é o que a gente vê? O engano, o diabo pega o que é errado, mistura com o que é certo. Hoje não tem mais certo e errado, hoje tem uma coisa só. Se eu falar com base na Bíblia o que é certo e o que é errado, eu posso ser mal interpretado, eu posso ser visto como um julgador e posso até ter problemas com a justiça, porque hoje não existe mais o certo e não existe mais o errado. Sim ou não? É ou não é verdade? O diabo, ele é muito astuto. O diabo não é um ser burro, não é um ser ignorante, não. Ele é um ser inteligente. Ele é um ser pensante. É só a gente analisar a história, é cíclico. A gente vê o engano desde o começo, desde o jardim do Éden, desde os reis de Israel, desde a igreja primitiva e até hoje. O engano do diabo vai se instaurando de forma sutil. E quando a pessoa menos espera, ela está sendo enganada. Ela está fazendo o errado, achando que não é tão errado assim, porque no fundo, lá no fundo, no fundilho da nossa alma, nós sabemos, nós temos consciência, sim ou não, sim ou não. Eu já atendi pessoas que falaram isso mesmo, eu sabia que eu não estava certo, mas eu não falava isso para ninguém. É verdade, a pessoa sabe que tem alguma coisa errada, mas está todo mundo fazendo também. Hoje, então, se mistura o errado com o certo, e nasce o engano. Graça significa favor imerecido, algo inalcançável, mas o diabo, ele deu uma torcidinha na graça. É dessa torcidinha que o diabo deu na graça que veio aquela mentira, aquela heresia, aquela falácia que diz, uma vez salvo, salvo para sempre. Isso é mentira. Nós nos fazemos eleitos, sou eu que me faço escolhido. Quanto mais eu estou perto de Deus, mais a presença dele me muda. Não tem como eu me aproximar de Deus e continuar sendo a mesma pessoa, não dá. Todos mudaram. Zaqueu era ladrão, era corrupto. O encontro que ele teve com Jesus fez ele mudar. Eu decido dar aos pobres metade do que eu tenho, e se eu roubei alguém, ele sabia que tinha roubado muita gente, eu vou devolver, quantas vezes mais? 4 vezes mais do que o que a lei mandava.
Porque a lei mandava restituir com juros. Ele restituiu 4 vezes mais. Você imagina Zaqueu chegando na casa dos outros? E Zaqueu de novo, bandido, veio cobrar imposto de novo, sem vergonha. Fala, Zaqueu. Aí Zaqueu pega assim, ué, o que é isso, Zaqueu? Quando eu vim cobrar o imposto, eu cobrei a mais. Estou te devolvendo o que eu roubei de você e estou te indenizando. Você está bem, Zaqueu? Deixa eu ver se não bateu a cabeça. Olha a mudança radical que o encontro que Zaqueu teve com Jesus provocou. Já pensou, Zaqueu sai de lá? Jesus, muito obrigado. O senhor me dá licença um pouquinho, que eu vou roubar algumas pessoas e eu já volto. Eis que faço novas todas as coisas. Novo comportamento, nova mentalidade, novo coração, novo nascimento, nova vida. O ladrão na cruz, os poucos minutos que ele esteve com Jesus foi suficiente para mudar aquele homem. Saulo de Tarso, que veio a se tornar o apóstolo Paulo. Olha a mudança que aconteceu com ele. O camarada matava em nome de Deus. Ele ficou horrorizado com as coisas que ele fazia quando realmente se converteu. A mulher adúltera, o que Jesus falou para ela? Vai, e toda vez que você adulterar de novo, você me pede perdão. Foi isso que Jesus falou? A graça te basta. Vai, pode pecar, você está salva. Minha filha, uma vez salva, salva para sempre. Foi isso que Jesus falou? Mas é o que a graça, entre aspas, que algumas igrejas pregam, anunciam, que pode fazer. É a festa da uva. Reformaram a porta. A porta não está mais apertada, não. Está ajeitadinha para cada um passar da forma que quiser. Não. Jesus nos aceita como somos, mas existe um processo de mudança quando chegamos nele. Eu mudei. Eu tive que... Tem coisa que eu mudei rápido, tem coisa que demorou, e tem coisa que eu ainda vou mudar. É um processo, sempre mudando. Está dando para entender? Sim ou não? Todos que tiveram encontro com Deus mudaram. Então a graça, ela nos perdoa, nos capacita para a salvação, mas acima de tudo, a graça nos muda. Nesse tempo muitos serão escandalizados. A gente tem visto escândalos, e vamos continuar vendo. E trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. As pessoas estão se odiando mais ou se amando mais? E surgirão muitos falsos profetas, ele fala de novo, e enganarão a muitos. Então um ponto muito peculiar do final dos tempos é o engano. E é o que a gente vê, é assustador o que a gente vê. Hoje tem igrejas evangélicas que, meu Deus do céu, pegam um versículo para justificar o condenável. Meu Deus, sabe, verdadeiros absurdos, em nome da graça. Ele diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas, aleluia, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Deus vai nos dar condição e nós vamos perseverar até o fim. Amém? É isso que eu quero a graça de Deus para me dar a condição de perseverar. Eu não quero uma autorização para pecar. Isso é ser vergonhice. Desculpa, não me leva a mal, por favor. Mas já pensou? Eu já vi casais tendo essa conversa. Não, nós vamos, você pode ter a sua vida, eu tenho a minha, sai com quantos homens você quiser, que eu vou sair com quantas mulheres eu quiser. Meu Deus, não faça isso com Deus, não faça isso com você. Tem muita gente no inferno e muita gente indo para o inferno com esse pensamento: a graça vai me salvar.
Não, não vai. Desse jeito não. Porque a graça nos muda. Amém? A graça nos transforma. Quem quer essa transformação? Quer mesmo? Quem quer ser salvo? Então pare de olhar para o templo, para o físico, porque a conversa começou com os discípulos mostrando o templo para Jesus. Jesus não vai ficar pedra sobre pedra, vocês estão olhando para o lugar errado. Foca no que é espiritual.